Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito importante, que é por que eu parei com o anticoncepcional e comecei a usar o DIU e por que eu escolhi o de cobre e não os outros. Vou falar um pouco sobre cada um dos tipos de DIU e por que para mim foi melhor o de cobre. E fica aqui até o final do vídeo, porque tem muita informação importante. Primeiro eu vou falar por que eu escolhi o de cobre e não os outros métodos. Bom, o anticoncepcional eu usava desde não sei quantos anos, faz uns 10 anos, eu acho que eu tinha uns 14 por aí. Eu comecei a usar por conta de espinha, que eu tava tendo muita espinha na época da adolescência, e falaram que melhorava, eu tinha caso de ovário policístico na família, e também ia ajudar a prevenir, então eu comecei a tomar desde muito nova. Recentemente, no final do ano passado, acho que foi em outubro de 2018 por aí, eu vi no Instagram de uma nutricionista que eu acompanho, a Camila Garbuio. Ela dá várias dicas e falou que ela nunca tomaria um anticoncepcional, porque anticoncepcional é uma bomba de hormônios. Falou sobre diminuição de testosterona, ganho de gordura, perda de massa e várias outras coisas que a falta de testosterona faz na mulher. Para quem não sabe, mulher tem uma quantidade mínima de testosterona sim. É um hormônio mais masculino, os homens têm muito mais testosterona que a gente, porém a gente precisa ter um pouco. E nessa época eu tava numa vibe de academia, eu tava fazendo Muay Thai, pole, funcional, várias coisas. E minha prima tava fazendo a mesma coisa que eu, no caso, ela só tava fazendo um tipo de exercício, tava fazendo quase a mesma dieta e perdeu 5 quilos, enquanto eu perdia um. Eu ficava, gente, mas o que que tá acontecendo? Eu tô comendo direitinho, tudo. Então eu decidi ir numa nutricionista, que ela fazia aquela bioimpedância. Fui lá e vi que meu metabolismo tava 1.200. Falei, gente, tem alguma coisa de errada comigo. Porque, segundo ela, o normal é de 1.400 a 1.500 na mulher. O meu tava 1.200. Aí ela me passou uns chás termogênicos de gengibre com canela, mas não adiantou nada. Então eu fui na endócrino e a endócrino fez vários exames comigo. E nesse exame constatou que minha testosterona estava quase nula, ou seja, estava igual de uma mulher na menopausa. Essas foram as palavras dela. Aí eu falei, meu Deus do céu, então tá aí a explicação. Ela falou que o anticoncepcional ele meio que bloqueia um pouco da testosterona. Então, mesmo que eu tentasse repor a testosterona de alguma forma, com vários métodos que tem, não ia funcionar. A única coisa que ia funcionar era parar com o anticoncepcional e deixar meu corpo produzir o que tinha que produzir. Então, eu marquei ginecologista, fui, conversei com ele, ele me explicou os métodos, eram que a diferença do de cobre com prata para o de cobre é que o de cobre com prata dá menos cólica e diminui um pouco o fluxo. Então não ia ter os contras do de cobre, porém conheço gente que tem de cobre com prata e mesmo assim tem cólica e fluxo intensificado. Ou seja, quase a mesma coisa que o de cobre, segundo ele. Aí tem o Mirena. O Mirena, ele é muito bom para algumas pessoas porque ele trata endometriose e ele tem uma ação hormonal, porém é mais local, é mais localizada lá no útero. Tem gente, depende muito do organismo, lembrando que todos os métodos aqui dependem muito do organismo para se acostumar ou não. E tem gente que se adapta muito bem com Mirena, que não menstrua, que não tem cólica. Segundo algumas mulheres, é como se fosse um milagre. Porém, eu queria não ter nada de hormônio no meu corpo. E foi o que eu falei pra ele, eu não quero hormônio, eu quero deixar meu corpo produzir o que ele tem pra produzir, sem mais bomba de hormônio, sem mais nada desse tipo. Até porque eu conheci uma moça que tomava anticoncepcional e teve trombose, então eu ficava com muito receio disso. E aí, ele me falou de cobre, que era o que a nutricionista também falava nos vídeos dela. O DIU de cobre, ele não tem hormônio nenhum, o cormicida, então ele não deixa passar nada. Lembrando que ele tem que estar no lugar, então é importante fazer os exames para ver se está tudo ok. E ele não tem nenhum hormônio, ou seja, sem preocupação se tiver que tomar algum antibiótico, sem preocupação se
ah, eu passei mal no dia anterior e pode ter cortado o efeito, ou lembrar de tomar um negócio todos os dias, porque você não precisa estar com o negócio lá. Só vai mudar daqui 5 ou 10 anos, que aí você tem que trocar, depende muito da marca e do método do DIU que é. Pra mim é que ele não tinha hormônio. E os contras dele era a cólica, que ia aumentar um pouco, e o fluxo, que também ia aumentar. Porém, pra mim foi mais benéfico do que injetar uma bomba de hormônio todos os dias no meu corpo e ainda ter risco de ter trombose, ter esses problemas com os hormônios, que estava tudo bagunçado. Então eu decidi colocar o de cobre. Por fim, como que foi? Eu coloquei meu DIU pelo plano de saúde, foi gratuito, né? Que eu já pago o plano. E eu, se eu não me engano, o SUS também dá o DIU de cobre. Então, se você tem interesse de colocar, dê uma pesquisada certinho, porque eu acho que o SUS ele dá. E como que foi no dia que eu coloquei? Eu primeiro marquei ginecologista, conversei com ele, ele me explicou dos métodos que tinha, explicou que ele fazia no centro cirúrgico e não na clínica. Por que ele fazia no centro cirúrgico? Porque ele poderia dar uma anestesia, uma coisa que melhorasse um pouco na hora, e também eu poderia ter um pouco de cólica, que eu poderia ficar sentado um tempo e tal. Na clínica seria na raça, ia colocar lá e, né, segundo ele. Fora que centro cirúrgico também é mais limpo, tudo mais. Mas tem ginecologistas que colocam na clínica mesmo e na raça, sem anestesia. O meu foi no centro cirúrgico, com anestesia. Eu cheguei lá, atenderam as mulheres, né, que tinha 3 na minha frente. Chegou na minha vez, uma mulher entrou em trabalho de parto. Meu ginecologista é ginecologista e obstetra. E aí eu já tava cagando nas calças de medo e de ansiedade e tudo. Mas. E eu sou muito sensível à dor, tá, gente? Quando eu fui fazer o Papa Nicolau, eu quase morri de dor, porque eu tenho muita dor pra fazer, sério. E as moças já falaram que não sentiram nada. E eu senti uma fisgadinha. Fui lá colocar o DIU. Aí ele foi me dar anestesia, ele meio que pinçou o útero e foi dar anestesia essa hora que foi a mais chatinha pra mim. Mas foi muito tranquilo, eu pensei que ia ser muito pior. Aí ele colocou o DIU, é como se fosse um Papa Nicolau, é muito rápido. Sério, é o tempo do Papa Nicolau, mais 10 segundos. Ele colocou o DIU e aí eu senti umas cólicas com um pouquinho de agulhada. Mas nada assim muito exagerado, como o povo fala. Não sei se foi por causa da anestesia. E depois eu tive um pouco de sangramento. Ele falou que era normal. No primeiro mês também ter um pouco de... ficar um pouco desregulado. E no dia eu tive um pouco de cólica. No dia seguinte eu também tive um pouco de cólica. Mas nada que um Buscopan de pirona não resolvesse. E aí deu uma desregulada também durante o mês. Veio algumas vezes, não veio só uma vez e ainda tá um pouquinho desregulado, mas tá regulando, tá vindo tipo um dia depois do que é o normal vir. E tá, aos poucos tá regulando o ciclo. No primeiro mês, depois que deu um mês, eu fui lá fazer ultrassom pra ver se tava no lugar, ele falou que tava. Segundo ele, durante o primeiro mês é que tem mais chance do organismo expulsar, como eu falei, de organismo para organismo. Tem gente que não se adapta. Então, não sinto muita cólica, como o pessoal falou, tá muito de boa. Sério, se eu soubesse de tudo isso, eu teria colocado muito antes. Eu sinto um pouco de cólica, só que eu tomo o dipirona, o Buscopan, aumentou um pouco mais o fluxo, sim. Porém, não é nada assim que me atrapalhe muito. Sério, pra mim foi, foi muito bom e eu preciso compartilhar isso com os outros, porque toda mulher é acostumada a, desde mais nova, assim, começar a tomar anticoncepcional, porque a maioria das pessoas toma anticoncepcional, porque é o mais acessível, mais fácil de tomar. A gente começa muito nova a entrar nesse ritmo e como nunca deu nada, vou continuar tomando. E aí a gente ferra nosso corpo. O DIU, ele é, além de ser mais acessível, que muita gente não sabe que no SUS dá, não tem que ficar gastando todo mês com anticoncepcional, não tem que ficar tomando todo dia, não tem risco de alguma coisa cortar. Então, pra mim foi o melhor método e acho que pra muita gente também pode ser. Então, eu preciso compartilhar isso aqui porque é uma informação muito importante. No Instagram, eu coloquei um destaque no dia que eu coloquei o DIU, falando, tipo, passo a passo, eu fui fazendo stories e aí, etc e tal, eu vou deixar aqui na descrição.
Entrem lá se vocês quiserem ver. Se vocês tiverem alguma dúvida também podem me mandar DM ou mandar aqui nos comentários que eu vou responder tudo. E comentem aqui nos comentários o método que vocês usam e se vocês gostam dele, pra gente ir discutindo sobre isso. É bom compartilhar informações com as manas. E é isso. Até mais, gente. Beijos.